A Polícia Civil de Minas Gerais abriu uma investigação para apurar o vazamento das imagens da necropsia da cantora Marília Mendonça nas redes sociais. Vamos então a Minas Gerais. A Daniela Malman tem detalhes para a gente. Oi, Dani, boa tarde para você. Oi, Lu, boa tarde para você, a todos que nos acompanham. Exatamente, o vazamento dessas imagens aconteceu nessa quinta-feira e, claro, trouxe muita indignação, para todos os fãs e principalmente para os familiares da cantora Marília Mendonça, que morreu em novembro de 2021, vítima de um acidente de avião na cidade de Caratinga, aqui no interior de Minas Gerais. A Polícia Civil aqui do estado se manifestou, disse que assim que soube desse vazamento, imediatamente instaurou então um procedimento administrativo para apurar esses fatos e explicou também que o sistema onde ficam armazenados os documentos, as imagens, então relacionadas ao acidente, é um sistema auditável, ou seja, algumas pessoas têm sim acesso a esse sistema, a essas imagens que foram registradas dentro do IML de Caratinga, mas que um levantamento já está sendo feito agora para eles localizarem então as pessoas ou a pessoa que fez o último acesso nesse sistema e tentar identificar então o possível responsável por este vazamento. A assessoria da cantora Marília Mendonça também se pronunciou, disse que estão todos chocados com a capacidade de uma pessoa vazar um conteúdo desse tipo e suplicou para que as pessoas que eventualmente recebam essas imagens nas redes sociais ou em grupos de mensagens que não compartilhem, que deletem esse conteúdo imediatamente, Infelizmente, mais um caso, a gente teve o caso com o Cristiano Araújo em 2015 e agora com Marília Mendonça. Eu volto com vocês. Muito obrigada, Dani. Eu vou voltar agora com o nosso time de debatedores para entender um pouco dessa questão. Vou falar com a Samantha Meyer primeiro. Samantha, para além da tristeza, do mau gosto que é esse vazamento das imagens, eu queria saber de você como é que pode punir uma pessoa por esse tipo de crime. Então, esse tipo de conduta é lamentável, tem que ser condenável. Me solidarizo aí à família, todos que infelizmente passaram por isso. Só que tem alguns aspectos da nossa legislação que ainda há uma certa lacuna. A primeira coisa que a gente teria que saber é se esse inquérito é sigiloso ou não. Não é se esse processo é sigiloso ou não, porque se não for um processo sigiloso, qualquer um pode ter acesso. Então, teoricamente, poderia não existir um crime. Se isso for sigiloso, a gente pode pensar em enquadramentos do tipo penal, como vilipêndio de cadáver, ou aquele que tem o dever de sigilo e não o fez, incide no artigo 325, que é o crime de dever de sigilo. Agora, a grande resposta para isso não vem no âmbito penal, vem no âmbito civil, ou seja, da responsabilidade, porque a gente tem direitos fundamentais, que é o direito da imagem, da privacidade, da honra, que foram patentemente violados nesse caso. Então, a família pode buscar uma reparação na esfera civil. Da mesma maneira, os veículos de comunicação, as redes, depois de notificadas, devem imediatamente tirar essas imagens e evitar esse compartilhamento. Agora, no aspecto penal, cumpre saber se estava sob sigilo ou não, enfim, a gente precisa desses elementos para verificar a caracterização de crime. Infelizmente, coisas que são moralmente reprováveis e não aceitas não necessariamente configuram crime na nossa legislação. Isso é chocante, essa tua explicação, e eu até pergunto também para o Tardelli se o fato de a gente ter alguém com uma exposição enorme, como é o caso da cantora Marília Mendonça, que teria todo o interesse popular em acessar aí o processo, ele não deveria ter colocado em sigilo ou isso não é critério? Olha, os critérios para decretar o sigilo de uma investigação podem passar eventualmente por aí, O que a gente tem que pontuar é o seguinte: é fundamental saber se esse inquérito é sigiloso ou não. Se ele for sigiloso, há uma quebra de sigilo, do dever de sigilo daquele que deveria guardar a informação. E é um crimezinho desse tamaninho assim. O vilipêndio ao cadáver exige a manipulação física do cadáver daquele a que pertenceu, de quem pertenceu. Não foi o caso. Eu quero fazer um reforço ao que a Samantha disse, e ela está corretíssima. Nós temos situações no Brasil, por exemplo, o incesto entre pessoas maiores de idade não é crime. Por mais chocante e horroroso que seja, ele não é crime. Há muitas ações que a gente pode ter. Havia um jurista muito antigo, chamado Nelson Hungria, que ele dizia o seguinte: a gente tem que pautar pelo mínimo ético imprescindível para a manutenção da sociedade.
Eu não vejo uma figura criminosa aí. Eu vejo um gesto horroroso, imoral, inaceitável, passível de reparação indenizatória, de reparação civil, claro. Houve uma violação à imagem dela, claro, certo? Mas não há a só divulgação da imagem que foi feita no local. Nós não sabemos se essas imagens foram manipuladas, se há alguma legenda medonha que normalmente acompanham essas atitudes. A só divulgação das fotos não vai configurar crime grave algum, salvo de violação de sigilo, se sigilosa estivesse a investigação. Não sei se está. A gente não sabe em que fase que está isso, se já tem alguma judicialização, perdoem a dificuldade agora de falar essa palavra maldita, né? E para que a gente possa estabelecer um mínimo do que for. O que a gente pode dizer? Horroroso, mas não necessariamente criminoso. Vou pegar por aí, Caio, horroroso, mas não necessariamente criminoso. O que passa nessa sociedade que tem aí uma moral questionável, porque minimamente questionável alguém que é capaz de vazar essas imagens. E olha, se você aí de casa recebeu e é capaz de compartilhar, desculpa, mas eu vou falar que também é moralmente questionável. É o desrespeito absoluto, né? A memória de uma pessoa, de um ser humano, de uma grosseria sem medida. A gente estava até nos bastidores, né, Luciana, comentando como é desagradável muitas vezes a gente ter que abordar esse tipo de tema. Eu até queria abrir aí para os meus colegas, né, que, enfim, são brilhantes advogados, se de repente não era o caso da gente tipificar essa conduta, porque é algo que agride muito, né? É algo que desperta em nós a empatia pelos familiares, pelos fãs, pela memória, né, dessa cantora, enfim, tão bem sucedida e que nos deixou tão cedo. E, obviamente, eu vou concordar com o Dr. Tardelli. Para mim, não há dúvida que cabe reparação civil, né? Isso é um caso aí de dano irreparável, inclusive, né? Fica difícil até, vamos dizer, é ruim usar essa expressão, mas precificar esse tipo de agressão à decência, né, de um ser humano e à memória, né, de uma pessoa. Então, a gente está, na verdade, chocado, né, Luciano? Não tem outra palavra. É muito desagradável estar na nossa posição agora, comentando uma coisa tão feia. Pois é, Cardoso, inclusive eu fiquei pensando, porque eu esperava que a resposta de vocês me trouxesse aqui algum tipo de crime, penalização e até uma forma de coibir outras pessoas que pensem em fazer isso. Mas a resposta não veio como eu gostaria e assim acontece com a vida. E eu fico pensando, se a pessoa que vazou essa imagem, se o inquérito não for sigiloso, deixando isso bem claro, ela não vai responder criminalmente, eu imagino que quem esteja distribuindo essas imagens também não. Olha, Luciana, eu diria a você que eu concordo com todos que falaram aqui. Tem que entender os fatos para verificar se existe alguma tipificação. Se tiver sigilo, vai ter uma tipificação criminal, mas a pena, como disse, é muito pequenininha. É uma coisa um pouco desproporcional para uma situação desse tipo. Pode até ocorrer, eventualmente, um ilícito administrativo. Vamos imaginar que seja um servidor público que cuidava do inquérito que passou isso. Aí eu posso ter um enquadramento administrativo que pode levar à demissão dele do cargo. Claro? Então, os fatos, para que a gente possa pensar em responsabilização, a civil me parece indiscutível, ela realmente exige uma apuração, um aclaramento maior dos fatos. Agora, o Caio colocou uma coisa muito importante, que é a necessidade da tipificação de situações desse tipo. A vida moderna tem colocado situações cada vez mais difíceis do ponto de vista da intimidade, do respeito à privacidade, atingindo fundamentalmente o princípio da dignidade humana. E é necessário, sim, nós tratarmos dessa perspectiva de uma tipificação. Se não me falha a memória, a deputada Lídice da Mata tem um projeto de lei que discute essa tipificação.
Eu acho que esses fatos lamentáveis podem até servir para melhorar ou aperfeiçoar ou ampliar a tipificação que a deputada faz nesse projeto, para que situações dessas nunca mais se repitam e sejam criminalizadas, sim, porque é inaceitável esse tipo de comportamento. Mesmo que seja possível uma tipificação criminal pela violação do sigilo, é uma tipificação pequena. Mesmo que seja possível uma responsabilidade administrativa por um servidor que eventualmente, supostamente tenha feito isso, é algo que tem que ser colocado. Agora, também do ponto de vista civil, indiscutível, mas é necessário algo a mais para evitar abusos dessa natureza. Ô Zé Eduardo, a gente está falando, você falou uma coisa interessante, você e Caio, falando dessa mudança da sociedade como um todo, não é brasileira, é mundial. Caio, acho que o Caio melhor pode falar disso, o Caio tem milhões de seguidores e as pessoas têm feito coisas, assim, eticamente questionável, moralmente, então, nem se fala, em nome de aparecer, né, Caio? Sim. E isso gera uma preocupação, né? Lógico, somos pessoas públicas, né? Cada escolha uma renúncia, isso é a vida, né? Já dizia o poeta, Chorão. Mas o fato é que a preocupação maior, né, pelo menos no meu caso, são com as pessoas que eu amo, né? E como isso pode afetar. Porque as questões de intimidade, de privacidade, elas são muito caras a todos nós. Então, inclusive, é um direito fundamental, né? Protegido pela Constituição, é inviolável, né? E a gente vê que nesse caso, porque o ser humano, a existência dele, até para o direito, né? Mas até do ponto de vista espiritual, ela não cessa, né, com o falecimento. Essa pessoa tem história, essa pessoa tem memória. E isso foi duramente agredido. Então, mais uma vez, né, toda a nossa solidariedade aos familiares, aos amigos, a todos que, de alguma forma, se sentiram impactados negativamente com essa tragédia da moral contemporânea. É assim que eu definiria. Tragédia da moral contemporânea, muito bom, muito boa essa sua definição, Caio. A gente, inclusive, tem uma fala da mãe da Marília Mendonça, daqui a pouco a gente vai tentar colocar aqui no grande debate. Enquanto isso, queria ouvir o Tardelli também sobre essa provocação do Zé Eduardo, que é exatamente da gente ter alguma coisa que modifique e se adapte a esses dias de hoje, aos tempos de hoje, Tardelli, porque o que a gente vê é banalização do respeito ao outro, a privacidade do outro, isso é constante, e banalização dos direitos também do outro. Olha, a gente tem que entender que a sociedade hoje vive valores diferentes. O mundo virtual, ele passa efetivamente a dominar a nossa vida, né? E nós vivemos no Brasil, até pouco tempo atrás, uma banalização de figuras criminais e que não nos preocupamos com figuras mais importantes. Eu vou dar um exemplo para os nossos telespectadores aqui, que é chocante, vocês vão cair da cadeira. Há um crime no Brasil que é molestar cetáceo. Oi? É verdade. Estudei isso na faculdade. Molestar cetáceo. Não sei o que é molestar um golfinho. Se você cruzar com o golfinho, isso é um crime. Agora, alguém pensou que alguém pudesse estar no mar molestando o cetáceo e fez com que isso se tornasse uma figura típica penal. E nós não conseguimos dar à família da Marília Mendonça o resgate legislativo que ela precisa. Então, nós precisamos também nos rebalizar. Peraí, quantas coisas que nós traduzimos como criminosas que são absolutamente desimportantes na vida comum. E quantas coisas que são vitais para que possamos seguir com o mínimo de civilidade, nós estamos omitindo. Acho que essa discussão, eu acompanho o Caio, acompanho a Samantha, o Zé Eduardo, muito mais sábios do que eu, a gente precisa fazer, a gente precisa estar atentos a isso. Nós não podemos, pura e simplesmente, criar uma lei. Nós temos que primeiro exprimir um valor e um desvalor. Olha, é um desvalor isto, você não pode fazer. É horroroso isso. O Caio está certinho, imagina a tua família, imagina alguém das suas relações, de alguma afetividade sua exposta nesse nível. Isso é abjeto. Ô Tardelli, se você estivesse de frente com essa pessoa que vazou as imagens da cantora, da necropsia da cantora Marília Mendonça, como é que você agiria para tentar
colocar isso como desvalor na frente dessa criatura? Eu tentaria dizer a ela assim, se fosse você, se um dia você fosse exibida assim, se fosse sua mãe, seu pai, seu marido, seu filho, seu irmão, seu amigo, seu lá quem, alguma coisa, todo mundo tem um não sei quem perto de si que tem alguma importância na vida da gente. Você imaginaria isso? Imagina a dor da mãe da Marília Mendonça, do ex-marido, do filho, das pessoas que lhe eram próximas. Para que essa exposição? Qual o sentido disso? Qual é o significado, se a gente for imaginar, qual é o sentido jornalístico disso? Nenhum. Qual é o sentido ético disso? Horroroso. Né? É preciso chegar para essa pessoa, o que você fez é tão errado que você pode merecer sim a perda da função pública que você exerce, por exemplo. Você não pode estar aqui conosco. Você falou aí da dor da mãe da cantora Marília Mendonça. A gente tem, então, um posicionamento dela que foi feito nas redes sociais. É claro que ela pediu respeito, disse que a internet é uma terra sem lei. Como discordar? Vamos ver. Bom dia, meu povo. Eu tô passando aqui para dizer que tá tudo bem com a família, né? Apesar do episódio de ontem, eu não me pronunciei ontem por causa do Leozinho, né? E o Leozinho já entende alguma coisa que eu falo, ele já entende quando acontece alguma coisa. E dizer que a família tá chocada, né, com tanta monstruosidade, mas também não me surpreende, sabe? O mundo não me surpreende mais, esses monstros que fizeram isso não me surpreendem, porque já havia feito outra vez. O que está faltando é lei, entendeu? Está faltando justiça. Aqui não. Eu tô passando aqui para dizer que tá tudo bem com a família, né? Apesar do episódio de ontem, eu não me pronunciei ontem por causa do Leozinho, né? E o Leozinho já entende alguma coisa que eu falo, ele já entende quando acontece alguma coisa. E dizer que a família tá chocada, né, com tanta monstruosidade, mas também não me surpreende, sabe? O mundo não me surpreende mais, esses monstros que fizeram isso não me surpreendem, porque já havia feito outra vez. O que está faltando é lei, entendeu? Está faltando justiça. Aqui não. Você viu aí a sonora, então, a fala da mãe da Marília Mendonça, citando o filho, Leozinho, filho da Marília Mendonça, tem 3 anos. Você viu, inclusive, essa fala dela duplicada. A gente pede desculpas aqui. E segue com o debate. Eu queria falar com a Samantha. Samantha, ela falou que a gente estava discutindo aqui, né, mesmo antes de ouvi-la, o que está faltando é lei. E a gente estava discutindo se era uma questão de lei e Tardelli fala que sobre algo muito mais profundo, né, do valor e desvalor que tem essa sociedade. E aí ela me chama a atenção a frase dela quando ela diz: o mundo não me surpreende mais. Porque a internet, ela chegou a um local, e aí eu vou entrar, é claro, numa seara muito delicada, porque quando a gente fala de olhar a internet com os olhos de quais os limites dela, isso causa muita estranheza para setores tanto de direita quanto de esquerda, mas mais ainda para os setores de direita, da qual você faz parte, né, Samantha? Bom, eu acho que tem muitos aspectos para a gente analisar nessa questão, né? A dor da mãe, e realmente, quando você verifica que pessoas tiram essas fotos e repassam, é um total descrédito na sociedade. Então, a gente tem que avaliar a função da educação, de conscientização. Por isso, debates como o que a gente está fazendo aqui são extremamente importantes, que a própria sociedade reprove esse tipo de comportamento. O ministro Zé Eduardo colocou a necessidade de uma tipificação penal, que também pode ser algo que realmente gere efeito, mas o que a gente
gente pode fazer de imediato e que talvez gere uma conscientização, ou pelo menos que as pessoas tenham mais receio de fazer atos como esse, é a questão na esfera civil. Ou seja, essas indenizações têm que ser efetivamente em valores significativos, para que aquele que pense em divulgar uma foto como essa, ele saiba que ele vai ter que arcar com isso, que isso vai custar muito caro. Porque muitas vezes a parte do corpo humano que mais dói é o bolso. Então, a justiça pode, nesse sentido, fixar indenizações e responsabilizar civilmente todos aqueles que postam essas fotos, que repassam, né? E a internet não é um território sem lei. É claro que a gente precisa de regulamentação, né? E a LGPD estabelece isso. Os sites notificados têm 24 horas para tirar essas fotografias do ar, ou seja, a gente precisa efetivamente cobrar isso, mas há um regramento. E também temos que confiar no próprio regramento e no bom senso da sociedade, como que a gente está fazendo aqui, de efetivamente censurar atos como esse, não admitir e provocar uma reflexão, porque eu acredito que a sociedade só muda por meio da educação. Achas que a reflexão que a gente provoca, ela vai funcionar sem lei? Me parece que pode acontecer de novo, né? Olha, eu vou ser sincero, eu acho que a reflexão é sempre oportuna, ela é educativa. Ela leva as pessoas a despertar de consciência. Talvez pessoas que tomem contato com essa discussão não repassem imagens desse tipo, se policiem mais, sabendo a dor que gestos dessa natureza causam em outras pessoas. Mas eu acredito sinceramente que num caso desse tipo, que não se prende a esse caso, mas há muitas situações que nós temos vivido hoje na nossa vida moderna, para usar a expressão que o Caio utilizou, ela precisa ser coibida de um ponto de vista de uma tipificação criminal, sim. Eu sou uma pessoa que normalmente sou contra tipificações excessivas do ponto de vista criminal, mas há certas brechas que são ditadas pelo decurso do tempo e pela mudança da sociedade que precisam ser preenchidas, sim, pela lei. Por isso que eu até daria uma olhadinha no projeto de lei da Lídice da Mata, da deputada, para verificar se realmente nós não podemos trabalhar esse texto para abarcar situações também dessa natureza. Muito bem, a gente vai seguir então, claro, antes eu digo toda a nossa solidariedade aqui à família da Marília Mendonça.